mais fácil abrir uma igreja, é mais fácil abrir alguma comunidade ou algum ciclo teológico. Mas o mais difícil é fazer com que fogo do céu caia. O mesmo Paulo é enfático a dizer que a minha pregação não consiste em palavras bonitas, mas sim na demonstração do poder e do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus não pode ser só uma boa retórica, uma boa oratória, ok? Uma boa teologia bíblica, uma boa escola dominical, uma boa exegese, uma boa, ou seja, um bom estudo através da enciclopédia bíblica. Mas em função disso deve ser acompanhado com a demonstração do poder e do Espírito Santo. Daqui mais, sensivelmente, 5 ou 6 anos, eu não sei se nós vamos ficar de pé, ok? Eu não sei se a igreja a nível individual e coletivo vai ficar de pé, porque a luta é grande, ok? A luta é grande. Nesse último tempo da igreja, os únicos crentes, os únicos cristãos que vão fazer a diferença são aqueles crentes que tributam diariamente a Deus em oração, ok? Ou seja, os únicos crentes que vão poder então vencer o embate do pecado, o embate da dificuldade que o pecado tem em nossas vidas, são aqueles crentes que cultivam de forma excessiva, de forma diária, de forma semanal e de forma sequencial a vida prática de oração. A igreja precisa orar. E eu tenho dito assim nesse último tempo também. Aqueles que são pastores, aqueles que são comissionados no altar, aqueles que ficam diante desse altar em que Deus acende a sua vida, esses devem estar acesos. E eu digo sempre a questão de percentagem. Se o povo ora 1 hora, você deve orar 2. E se o povo ora 3 horas, você deve orar 4. Ou seja, o pastor que é a vela acesa diante da igreja, ele deve estar um nível mais à frente do que os seus liderados. Irmãos, não é fácil orar, ok? Não é fácil orar, mas também não é difícil orar. Orar sem cessar. E a palavra grega de sem cessar quer dizer adikapletos, que quer dizer sem interrupção, incessantemente ou sem cessar. E eu tenho assim ensinado na igreja, aquilo quando Paulo fala, orai com teu entendimento, ou seja, a oração no Espírito. Se há uma coisa que os amados irmãos a título de recomendação precisam exercitar, é a oração no interior. Ou seja, eu estou a trabalhar, estou a orar. Eu estou a estudar, estou a orar, ok? Eu estou a fazer qualquer coisa no meu cotidiano diário, mas eu estou no meu espírito, no meu coração, em oração, ok? Agora, para poder se chegar a essa habilidade, tudo que a gente tiver a fazer, seja embutido pela oração, é necessário prática da oração. Ou seja, eu estou a dar aula, mas no meu interior estou a interceder, ok? Eu estou a executar qualquer ofício no meu trabalho, mas no meu interior eu estou de maneira incessante em oração, ok? Em oração. E nós, de forma geral, a igreja precisa cultivar a oração no Espírito, ok? Porque quando você sai em sua casa de manhã, se você permanecer todo o tempo durante o dia em oração, você pode orar 5 horas, você pode orar 4 horas. A igreja de forma individual precisa orar sem cessar. Aquilo que Jesus Cristo fez no monte de Getsemane, a oração agonizante, ok? Nós precisamos orar, irmãos, porque, irmãos, há um poder excessivo para aquela pessoa que pratica a vida de oração. Ou seja, um isolamento através da oração, essa pessoa vai ser poderosa para poder dissipar os inimigos. Por que então há essa frieza no nosso meio? É porque não há prática excessiva de oração. É porque não cultivamos talvez 2, 3, 4 em oração. Existiu um africano chamado Adina Bala. Ele orava 8 horas. Ele orava 8 horas.
Irmãos, nós precisamos de um lado a oração e de um lado a palavra de Deus. Nós nunca vamos só caminhar por intermédio de teologia bíblica correta no errado. Mas se a teologia bíblica correta não for acompanhada por uma vida profunda de oração, vão ser palavras retóricas. Vão ser palavras que não vão produzir efeito. Mas se esse pregador, mas se esse obreiro, mas se esse crente do lado direito tiver a oração e do lado esquerdo tiver a palavra de Deus, será um crente poderoso. Será um crente poderoso. E nós hoje em dia temos essa dificuldade. O movimento reformado é bom, é questão de teologia bíblica, que não é errado. Mas alguns são fracos na vida de oração. Nós precisamos equilibrar isso. Nós precisamos caminhar de um lado a palavra de Deus e do lado a oração. O que é que nós vemos hoje? Crentes dotados de teologia, que não é pecado, eu não condeno isso, mas alguns estão no desequilíbrio, ok? Estão mais virados para a teologia, mas são fracos na oração. Irmãos, o elemento que faz com que o mundo das trevas mexa é um homem de oração. Se há uma coisa que o inimigo sente medo, é a vida de oração. Vai ver aquilo que aconteceu em Atos 17. Quando aqueles caras foram expulsados, eles dizendo: Paulo eu conheço, você quem é? Ou seja, o apóstolo Paulo era conhecido no mundo espiritual através do seu nível espiritual como vida prática de oração. Não através da sua eloquência que ele adquiriu no judaísmo. Os demônios conheciam o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era conhecido no mundo espiritual. E aqui não existe fórmula mágica, ok? Aqui não existe aquilo de porque não, eu vou te colocar a mão, vai receber vida ativa de oração. Não, é necessário cultivar, é necessário orar, é necessário arranjar algum tempo, se isolar com o Senhor. É necessário isso, senão o embate do pecado, quando vier na sua vida e na minha vida, nós iremos naufragar na fé. Uma pessoa que é dotada no espírito, você vai dar conta que esse está na fé, não precisa abrir a boca. Você não precisa abrir a boca que esse irmão está na fé. Não precisas. Mas se você estiver carregado com a nuvem de oração, e você for aquela mulher, você for aquele jovem que está de maneira constante diante do trono de Deus, queimando incenso, a oração, despejando as orações lá nos seus odres, vai ser poderoso. Irmãos, vou dar aqui exemplo. Só em três temas nós conseguimos orar 30 minutos ininterruptos. Você pega assim, a família ora por 10 minutos, ou a família 10 minutos, a igreja 10 minutos, né? Orar pelo pastor 10 minutos. São 30 minutos a orar por 3 temas. E se você quiser acrescentar mais outros temas, vai passar 1 hora na oração. Mas nunca desistimos. Por mais que o joelho está doendo, se arrasta, ok? Por mais que o corpo não está a se levantar, se coloca na sua cama em rosto em terra. Por mais que não há palavras para então você falar alguma coisa ao Senhor, fale no seu interior, mas ore, até que o trono de Deus se reabre para a tua vida. Porque senão alguns vão perecer. É dizer: Senhor, me ajuda. É dizer: Senhor, me ajuda a orar. Nós precisamos orar, igreja. Nós precisamos orar. Precisamos buscar a Deus. Tá bom, estou a orar, mas não estou a ver efeito. Quem te disse que a oração é para Deus te responder? Não. A oração é o meio que Deus utiliza para poder satisfazer os seus decretos. Ou seja, Pedro fala assim: para que nós sejamos participantes da natureza divina, ou seja, nós vamos participar da orla de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus, através da comunhão da vida de oração. E se Ele quiser te responder no mesmo momento, Ele o fará isso. Mas se não quiser, você está lá: oh Deus, me ajuda, eu suplico, eu rogo, me ajuda para até que Ele te reavive.